Tudo é culpa do Bolsonaro. Sobrou pro Bolsonaro até na fuga da Zambelli, gente. Eu sei que é difícil de acreditar, mas o Bolsonaro virou alvo no novo inquérito do Moraes contra a Zambelli. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia inacreditável que saiu no blog da Andréa Sadi. PF intima Bolsonaro para depor também no inquérito contra a Zambelli. E você sabe por que isso? É simples, porque tudo de ruim que acontece no mundo é culpa do Bolsonaro. Gente, o Moraes, ele deve ter aprendido, sabe com quem? Com o Haddad. Dá uma olhadinha aqui, ó. Logo depois do governo Lula assumir, o Haddad culpou Bolsonaro por queda na Bolsa de Valores, depois das decisões erradas deles, do próprio PT, que assustaram o mercado. Isso aí foi refletido também em outras notícias, como essa aqui, em que o Haddad disse: tá caindo a ficha do mercado, agora que o PT assumiu, sobre as medidas do governo Bolsonaro. Que desculpa ridícula naquela época. Outra matéria: Haddad culpa Bolsonaro por fake news contra Pix. Mais uma: Haddad culpa Bolsonaro por atraso em controle das bets. Gente, é inacreditável. E segue: Haddad culpa Bolsonaro por rombo de 230 bilhões de reais de Lula em 2023. Legado tenebroso de calotes. Haddad culpa ex-presidente pelo déficit de 230 bilhões de reais. Haddad culpa Bolsonaro. Há relatos de morte, facada e canivetada. Isso lá em 2018, ele já fazia isso. Já culpava o Bolsonaro. Haddad culpa Temer e Bolsonaro por queda no poder de compra. Matéria de agora, fevereiro. Eles estão no poder aí há 2 anos e segue culpando o Bolsonaro. Haddad diz que a diretoria do Banco Central não pode dar cavalo de pau e culpa Bolsonaro por aumento de juros. 2 anos depois, Haddad ainda culpa Temer e Bolsonaro pela inflação que o Brasil enfrenta hoje. Haddad culpa Bolsonaro pelo risco fiscal. Haddad culpa Bolsonaro pela crise de imagem e confiança do governo Lula. Bolsonaro está por trás. Gente, tá aqui, ó, virou piada. Só falta dizer que o Bolsonaro culpa o Haddad, quer dizer, que o Haddad culpa o Bolsonaro pela Janja, né? Choveu, é culpa do Bolsonaro. Não choveu, é culpa do Bolsonaro também. A gente tem um ministro da Economia que não assume a responsabilidade pela sua condução das agendas econômicas. Isso nem 2 anos depois ele tá na cadeira. Sabe com quem que ele deve ter aprendido tudo isso? Com essa figura aqui, ó, chamada Homer Simpson. É ou não é? A culpa é minha e eu coloco, volta lá, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. É o Tachad Simpson. Eu acho que o Moraes se tornou aluno, só pode ser do Tachad Simpson. Vamos voltar então para o site aqui da primeira notícia, olha aí, e eu quero te perguntar, por quê? Por que o Bolsonaro foi intimado pela PF para depor nesse inquérito? Ele é investigado nesse inquérito agora também? Será que a matéria vai nos dar essa resposta? Será que a jornalista pelo menos questionou a Polícia Federal para entender a razão disso? Assiste aqui comigo ao vídeo que é inacreditável. A apuração que eu fiz com a Gil Braga. Raquel, muito obrigada. Eu estava só tentando atualizar mais um pouco dessa apuração. Roda aqui, por favor, no nosso telão. Então, como a Raquel trouxe também, a Polícia Federal intimou Bolsonaro para depor também no inquérito contra a Zambelli. Quem me passou essa informação hoje mais cedo foi o advogado de Bolsonaro, porque eles estavam confusos, porque Bolsonaro já estava na PF, já tinha sido intimado para falar do Eduardo Bolsonaro. Tem que estar confuso, gente. Então também vai falar a respeito de Zambelli. A gente não tem exatamente os detalhes do que vai ser, o que eles querem saber no caso da Zambelli, que ela tem muitas frentes, né, de investigação, mas também vai ter essa questão aqui envolvendo, como eu falei no começo do jornal, a gente falou sem saber dessa informação. Uhum. Vai ser... Gente, todo mundo perplexo, ninguém sabe explicar isso aqui. Serão vários encontros de Bolsonaro com a Justiça nas próximas semanas. A apuração que eu fiz com a Gil Braga. Essa é a única certeza. Vários encontros com a Justiça na próxima semana. Nenhuma resposta, nenhuma explicação do motivo pelo qual o Bolsonaro está sendo questionado, também pela investigação envolvendo a Carla Zambelli, que, aliás, foi instaurada hoje. Moraes mandou abrir o inquérito de ofício, por iniciativa própria, hoje. E isso já é absolutamente ilegal, né? Porque o juiz não tem poder para abrir inquérito. Quem abre é a polícia, é o Ministério Público. Mas o Moraes, ele não tá nem aí pro que é legal e o que não é. Ele faz o que ele quiser. E aí a gente fica com a terrível tarefa de ter que ficar especulando, imaginando, conjecturando as razões da PF do Moraes. Mas eu tenho aqui as minhas suspeitas aqui com esse caso. O que eu acho?
O Bolsonaro não tem nada a ver com a saída da Zambelli do Brasil e nem tem qualquer relação ou proximidade atual com ela. É notório que o Bolsonaro está afastado da Zambelli, a própria deputada já afirmou isso várias vezes, deu entrevista dizendo que ela estava triste com esse distanciamento. Isso não é segredo para ninguém. Então qual é a razão para ouvir o Bolsonaro nesse inquérito? Pensa aqui comigo. Primeiro, ele não tem nada a acrescentar em termos probatórios como testemunha, e segundo, ele não pode ser investigado porque ele não cometeu nenhum crime e nem tem responsabilidade pelo que a Zambelli fez. Então, por que raios que sobrou para ele, hein? Eu só consigo pensar em uma coisa. Assim como a oitiva do Bolsonaro no inquérito do Eduardo é uma forma de cavar elementos, razões para uma prisão preventiva do Jair Bolsonaro, que o STF pode decretar a qualquer momento, o STF mandou ouvir o Bolsonaro, também no caso da Zambelli, para ver se cava alguma coisa ali, para deixar ainda mais robusta uma ordem de prisão contra ele. Ou seja, além do Moraes dizer que o Bolsonaro está financiando os crimes do Eduardo no exterior, por meio do dinheiro que ele mandou ou manda para o Eduardo, o que qualquer pai faria por um filho, Moraes vai dizer que o Bolsonaro é o maior e principal beneficiário desses crimes da Zambelli. É o real mandante, cabeça e líder da organização criminosa, e vai dizer também que a Zambelli faz parte aí dessa organização criminosa, porque ela fugiu do Brasil no mesmo contexto em que o Eduardo e já anunciou que vai denunciar o Moraes e o STF no exterior, como o Eduardo está fazendo. E eu não acho que o Moraes vai decretar a prisão desde logo, não. Mas eu acho sim que o Moraes vai utilizar isso tudo com uma carta na manga, para usar quando ele quiser, quando tiver uma necessidade, talvez quando o Trump sancionar o Moraes. Para mim tá muito claro que é isso. Dependendo do que o Bolsonaro disser hoje no depoimento lá na Polícia Federal, o Moraes vai ter uma decisão prontinha para mandar prender Bolsonaro assim que for conveniente para ele e para o Supremo. E você, o que você acha? Você concorda que Moraes quer cavar uma preventiva contra o Bolsonaro? Ou você vê um outro motivo para essa intimação da Polícia Federal que eu não consigo ver? E você concorda comigo que pro governo Lula e pro Haddad e o Moraes está prendendo com eles, tudo é culpa do Bolsonaro? Ó, sinceramente, eu não consigo ver outra coisa que não aquilo que eu falei pra vocês. Tudo é muito absurdo e agora eu quero ouvir a sua opinião. Conta aí pra mim o que você acha, curte o nosso conteúdo pra voz a nossa indignação chegar mais longe, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho pra não perder nada que acontece por aqui. Eu deixo pra você um grande abraço e até o próximo vídeo.